Em honra ao único Deus que existe, que é Pai, Filho e Espírito Santo, lemos a sua palavra somente em honra a Ele, assim como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha como Paulo alerta Timóteo. Esta responsabilidade, Timóteo, lhe dou, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito, para que por meio delas você combata o bom combate, armado de confiança e boa consciência. Alguns, ao rejeitarem a consciência, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre. Eu os entreguei ao adversário para que aprendam a não insultar a Deus. Eu sei que parece um assunto bobo, essa pergunta, será que a gente pode perder a salvação? Será que a gente pode perder a presença do Espírito Santo? Será que a gente pode perder os dons de Deus? Para quem já entende, para quem já sabe das coisas de Deus, isso é uma pergunta muito simples de se resolver e, graças a Deus, todo mundo aqui presente já tem entendimento para isso. Vocês lembram da pregação que eu fiz da Igreja Reformada, quando eu contei das pessoas que acham que Deus predestinou todo mundo, fez algumas pessoas para irem para o inferno, outras para irem para o céu? Todas as pessoas que seguem essa doutrina, todas sem exceção, creem que não se pode perder a salvação, não pode perder o Espírito Santo, não se pode de jeito nenhum. Quem está com Deus não pode de jeito nenhum se apartar de Deus, e ainda que a pessoa queira, ela não consegue. Assim eles pensam. Mas é interessante ver aqui na primeira carta a Timóteo, como o Paulo fala assim que Timóteo combate o bom combate armado de confiança e boa consciência. Porque algumas pessoas que rejeitaram a consciência naufragaram na fé. Entre essas pessoas, Paulo cita dois, que é Emineu e Alexandre, pessoas que insultaram a Deus, e que Paulo diz aqui que entregou eles ao adversário para que aprendam a não insultar a Deus. Então vemos que pessoas estavam com o seu barquinho no mar da confiança, no mar da fé, porém naufragaram. E dessa forma insultaram a Deus. Isso é só um dos exemplos. Mas veja aqui, outro exemplo na primeira carta de Timóteo também. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Olha o que diz Paulo. O Espírito Santo do Senhor Jesus diz claramente que no fim dos tempos, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. O sangue de Jesus tem poder. Mas veja que o Espírito Santo diz claramente que no final dos tempos algumas pessoas apostatarão da fé. Apostatar, eu já expliquei aqui algumas vezes que essa palavra ela significa abandonar a fé. Então, quando Paulo fala assim, as pessoas apostatarão da fé, quer dizer que uma hora elas estavam caminhando com Jesus, caminhando na doutrina da salvação, mas abandonaram tudo, apostataram. Então veja aqui que no final dos tempos as pessoas vão apostatar, diz o Espírito Santo. Isso aqui são exemplos que a gente vê de Paulo alertando que há pessoas que estão caminhando na salvação e de repente naufragam, estão caminhando na salvação e de repente apostatam, abandonam a fé. Mas para nós, a gente está aqui, a gente não apostatou, a gente não naufragou, o que é que a Bíblia diz? Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 1. Portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido para que não nos desviemos. O escritor de Hebreus está escrevendo para pessoas, como diz a carta, né? Hebreus, judeus que creem em Jesus. E ele dá um conselho: a gente precisa dar mais atenção àquilo que aprendemos, que temos ouvido da Bíblia, para que a gente não se desvie, para que a gente não se aparte do caminho da salvação. Livro de Hebreus novamente, capítulo de número 3, versículo de número 12. Cuidado, irmãos,
para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Então, olha como o escritor de Hebreus ele está sempre alertando o povo de Deus. A gente deve prestar atenção ao que a gente tem ouvido do ensino do Senhor para que a gente não se desvie. Cuidado, meus irmãos, para que vocês não tenham um coração perverso, corrompido, no qual falta fé, falta confiança e que de algum modo isso pudesse causar em vocês a apostasia, o abandono dos caminhos do Senhor. Sabe o que é interessante dessa carta de Hebreus? É que é a carta que mais alerta pessoas de Deus a ficarem firmes na fé e não apostatarem do caminho da salvação, não abandonarem o caminho da salvação. E olha como é interessante, a gente leu o capítulo número 2, leu agora o capítulo número 3, o capítulo número 4 da mesma maneira. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo número 4, versículo número 1. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso do Senhor permaneça, qualquer um de vocês pode ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Desse modo, olha, desse modo, que a gente fique perplexo, que a gente fique com medo da possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso, de entrar na salvação, essa promessa ela está de pé, ela permanece. Apesar de que essa promessa ela permanece, qualquer um de vocês pode ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Em outras palavras, por ter abandonado o Senhor. O escritor aqui está falando que Deus tem uma promessa de salvação, e essa promessa ela permanece, mas apesar disso, a gente deve nos horrorizar com a possibilidade de que a gente possa ser julgado por não ter alcançado a promessa. Em outras palavras, de ter abandonado o caminho do Senhor. Novamente, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidado, que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Novamente, uma palavra de cuidado, né? Tome cuidado, para que você não se aparte da graça, para que você não se perca da graça de Deus. Novamente, capítulo de número 12, versículo de número 25. Cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra da parte de Deus, o que diremos a nosso respeito se nos desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? O escritor de Hebreus ele faz uma comparação, né? No passado as pessoas ouviam a palavra através dos profetas, mas hoje a gente está ouvindo do próprio Jesus. O próprio Jesus veio para a Terra e falou para nós o que é que se aconteceu com eles no passado. Com a morte, pereceram no deserto e estavam ouvindo palavras de profetas que vinham através de profeta. O que acontece com a gente que vai rejeitar, com as pessoas que vão rejeitar o próprio Jesus que veio, ele mesmo e falou, não através de profeta, mas ele mesmo veio e falou. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Então, cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Vocês veem que a lista de versículos que vamos ler aí, hoje, é muito grande, mas são versículos rápidos e que eu creio que a pregação hoje vai ser um pouco menor do que aparentemente ela é. Livro de 2 Pedro, vamos ler a palavra do Senhor novamente. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Novamente, Pedro, ele deixa novamente um alerta, né? Cuidado, vocês estão na posição segura, vocês estão na salvação, mas cuidado para que você não caia dessa posição. E alguém até pode rebater essas palavras com argumentos, porém, por último,
para finalizar a questão da salvação, se nós podemos ou não podemos perder a salvação, quero citar uma palavra aqui do próprio Senhor Jesus, não dos apóstolos, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse 3, versículo de número 11. Venham em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. Coroa da salvação, na verdade. Porque quem perde a coroa não tem parte com Deus. Então o próprio Jesus, ele vem aqui no livro de Apocalipse falar com a igreja de Filadélfia, e ele diz assim, olha, toma cuidado, retém o que tu tem, para que ninguém tome tua coroa. Você pode perder a sua coroa. E se a gente fosse tratar dessa questão de salvação, a gente poderia ler o livro de Apocalipse, capítulo de número 1º, 2º, 3º, que é as 7 cartas, 7 igrejas, né? E todas elas vão falar de igrejas que estão se apartando do caminho da salvação. Das 7, somente 2 não estavam se apartando, mas todas as outras 5 estavam se apartando, e Jesus vai dando alerta sempre a todos que estão se apartando. Olha, você está saindo do caminho da salvação, você está perdendo a sua salvação. Pois muito bem. Seguindo a leitura, a gente leu o Novo Testamento do começo até Apocalipse, né? Não do começo, mas em ordem como está escrita, né? Na Bíblia. Começamos dos primeiros livros até o último. Vamos fazer o contrário agora. Vamos voltar lá em 2 Pedro. E vamos ler novamente agora no capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20. Vamos ler mais um alerta. Agora não mais focado na salvação, mas na presença do Senhor. Sabemos que perder a presença do Senhor é perder a salvação. Mas tem gente, minhas irmãs, que tem dúvidas sobre isso. Se você se apartar de Deus, você ainda assim, será que não continua com a salvação? As pessoas têm dúvida. Então a gente trata dos dois assuntos de maneira separada, mas são a mesma coisa. Quem perde a salvação, perde a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, tem a salvação. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo, encontram-se novamente nas contaminações enredados e por elas dominados, sua condição posterior tornou-se pior que a primeira. Pedro aqui ele está falando de pessoas que, se elas escaparam, pessoas que escaparam das contaminações do mundo através do conhecimento do nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo, se apesar de elas terem saído do mundo, elas voltaram e se encontram contaminadas novamente, enredadas nas coisas do mundo, a condição posterior, né, final dela, tornou-se pior que a primeira. E o que é que Pedro vai dizer agora sobre essas pessoas? Versículo de número 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, vê aqui. Pedro ele fala de pessoas que conheceram a libertação de Jesus, saíram do mundo e depois deram as costas para Deus e se encontram novamente enredadas nas coisas do mundo novamente, presas no mundo novamente. Pedro fala, o último estágio dessa pessoa, a última situação dessa pessoa é pior do que a primeira. E seria melhor para essa pessoa nunca ter conhecido o Evangelho. Então veja, minhas irmãs, que pessoas elas podem sim se apartar de Jesus. Apesar de terem provado o Evangelho, apesar de terem provado a libertação de Deus, elas podem perder se
vacilar na fé. Livro de Hebreus, novamente, capítulo de número 6, versículo de número 4. Versículo de número 4. Hebreus 6, versículo de número 4. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo de Jesus e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era por vir e caíram, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmas continuam a crucificar o Filho de Deus na cruz, desonrando-o publicamente. O escritor de Hebreus fala assim, olha, a respeito das pessoas que conheceram o Espírito Santo, foram batizadas com o Espírito Santo, foram participantes dos dons de Deus, foram participantes do Evangelho de Deus, provaram da Shekinah de Deus e caíram, é impossível que elas voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, enquanto elas continuam a crucificar o Filho de Deus. Muita gente lê esse texto aqui e fala, olha, tá vendo? A pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e caiu, ela não pode mais voltar, mas isso é uma mentira. Ela pode sim. O escritor aqui fala que é impossível que ela volte enquanto ela continua a desonrar Jesus Cristo publicamente. Enquanto ela está desonrando Jesus, crucificando ele com seus pecados, é realmente impossível que ela se arrependa, que ela volte. Mas se ela decide parar de crucificar Jesus, parar de desonrar Jesus, claro que ela pode voltar. Perceba que o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus, ele já tinha subido aos céus, os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E na carta aos Gálatas, Paulo fala que ele estava se desviando. Mas ele, graças a Deus, voltou atrás e realmente se corrigiu, né? Então perceba que pessoas que pecaram, que foram batizadas com o Espírito Santo, que conhecem a Deus, elas pecaram e elas não podem voltar para Deus enquanto elas continuam a desonrar o Filho de Deus. Mas quando elas param de desonrar e tomam a atitude de voltar, aí sim é possível que ela volte. Então veja que Pedro, ele conhecia plenamente o Evangelho, ele tinha o batismo com o Espírito Santo, ele tinha dons do Espírito Santo e ele estava caindo, se desviando. Mas veja que ele voltou atrás. Paulo fala isso na carta de Gálatas, que ele estava se desviando, que ele estava sendo hipócrita, que ele estava concordando com os fariseus. Mas apesar disso, Pedro ele voltou atrás. Então veja aqui, minhas irmãs, eu vi pessoas pregando para nós. Nós estávamos reunidos em outro lugar e eu vi pessoas pregando isso aqui. Isso aqui é uma mentira. Realmente, é impossível que pessoas que conheceram o Espírito Santo e conhecem o Evangelho, é impossível que elas voltem enquanto continuam a desonrar publicamente Jesus Cristo. Mas depois que ela decide para desonrar Jesus Cristo e ela passa a honrar Jesus Cristo, claro que ela pode voltar. Porque Jesus Cristo diz que aquele que vem até ele, de jeito nenhum ele lança fora. Vamos ler agora, minhas irmãs, a segunda carta de Timóteo novamente. Capítulo de número 4, novamente também. Agora no versículo de número 9. Versículo de número 9. 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9. Faça o melhor, Timóteo, que puder, para vir logo a meu encontro, porque Demas me abandonou e foi para Tessalônica, por ter se apaixonado pelo mundo presente. Veja aqui que essa é a última carta de Paulo, e Paulo fala assim, Timóteo, faça o possível para vir o mais rápido para me encontrar,
Porque Demas, meu colaborador, ele me abandonou, ele foi para Tessalônica por ter se apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então veja que tinha um homem que trabalhava com Paulo, ele se chamava Demas, ele era colaborador de Paulo, de Paulo. Ele abandonou Paulo, abandonou as coisas de Deus e foi para o mundo. O homem simplesmente perdeu a comunhão com Deus, a ponto de abandonar Paulo e a ponto de largar a obra do Senhor. Eu quero ler para vocês aqui, eu sei que eu não escrevi que a gente ia ler isso, mas eu quero provar para vocês aqui sobre esse Demas que abandonou Paulo. Olha a carta de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Colossenses 4, versículo de número 14. Olha o que Paulo escreve. O querido amigo Lucas, o médico, e Demas enviam saudações. Então veja, minhas irmãs, que esse Demas, até a data, até o dia em que Paulo escreveu essa carta de Colossenses, Demas estava firme. Ele enviou saudações junto com Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Lucas, envia saudações aos Colossenses. Mas lá na carta de 2 Timóteo, Demas já foi embora, Demas já não estava mais com Paulo. Se apaixonou pelo mundo. Então veja que era um homem que simplesmente perdeu a comunhão com Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus. Veja que Paulo ele dá um alerta, né? Amigos queridos, por termos as promessas de Deus, vamos nos purificar de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito. Então veja, meus irmãos, que Paulo ele está alertando as pessoas e a nós cristãos que nós podemos sim nos contaminar e perder a santidade de Deus. Assim, simplesmente assim. A gente viu muitos exemplos aqui no Novo Testamento, até esse ponto da pregação, a gente viu aqui somente no Novo Testamento, né? Antes de ir para o Velho, que lá também tem exemplos, a gente está aqui tratando de pessoas que podem perder comunhão com Deus, ou pessoas que podem perder o Espírito Santo. E olha o que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Não apaguem o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma luz, que eu estou comparando assim, é luz de teto, para a gente apagar ou acender, mas o que Paulo quer dizer aqui é que o fogo do Espírito Santo está em nossos corações e que se a gente não cuidar, podemos perder a chama do Espírito Santo. Podemos apagar, em outras palavras, ficar sem a sua presença. Por isso que Paulo ele alerta: não apaguem, não façam nada que possa apartar vocês do Espírito Santo, porque isso pode acontecer. Vamos para o Velho Testamento agora? Livro de Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 176. Salmos 119, versículo de número 176. É o único salmo que tem esse tanto de versículo, né? É o único capítulo, na verdade, que tem esse tanto de versículo.
Diz assim a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 176. Desviei-me como ovelha perdida. Procura teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Perceba aqui, o salmista se desviou e ele clama a Deus para que Deus o procure, Deus o resgate novamente. Pois o salmista ele não esqueceu dos mandamentos de Deus. Perceba aqui que aquilo que eu falei do livro de Hebreus, que uma pessoa que provou a graça e misericórdia de Deus, que conhece as Escrituras, ela pode voltar. Veja como o salmista, ele diz que ele se desviou e que ele precisa da ajuda de Deus para voltar novamente. Apesar do salmista dizer que conhece os mandamentos de Deus, apesar do salmista dizer que conhece a Deus ao longo do salmo, ele pecou, ele se desviou e agora ele clama para voltar. Então, alguém que conheceu a Deus pode sim voltar. Na verdade, só tem como você voltar se você conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus e você acha, e você encontra Deus pela primeira vez, você não está voltando, mas você está indo para Deus. Só há uma maneira de voltar, e é se você se distanciar e voltar. Então, quando Deus fala assim que voltemos para o Senhor, ele está falando de pessoas que conheciam a Deus, se apartaram e necessitam voltar ao seu ponto inicial. Então, eu dizer que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, se desviou e não pode mais voltar, isso é uma grande mentira. Isso é um peso grande demais na mente de algumas pessoas que pensam que já não há mais salvação para elas. Coisas que o homem inventa, porque só há dois pecados que não têm perdão. Na verdade, só há um, mas o segundo eu vou explicar a situação. O primeiro todo mundo sabe que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. E o segundo que eu disse que não tem perdão é o suicídio, é você se matar. Por que, Tiago, não tem perdão? A Bíblia diz que não tem perdão? Não. Mas uma pessoa que tenta se matar, ela peca. E se ela morrer, não tem mais como ela se arrepender, porque morto não se arrepende. Simples assim. Se alguém assim tentar se matar e sair vivo, pode se arrepender porque está vivo e tem perdão. Mas se a pessoa morrer, não tem jeito, não tem mais como se arrepender. Por isso não tem perdão, porque ela não teve como se arrepender. Morreu, não tem mais arrependimento. Então, tecnicamente não, verdadeiramente, até mesmo esse pecado ele tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Livro de livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 11. Isso é um salmo de Davi. Eu quero ler o título dele. Olha o que diz o título dele. Para o regente, Salmo de Davi, quando Natã, o profeta, veio a ele após seu adultério com Batseba. Então, tudo que está escrito nesse salmo aqui, Salmo 51, é depois que Natã, o profeta, veio até Davi, depois do seu adultério com Batseba. E o que é que Davi diz nesse salmo? Livro de Salmo, capítulo número 51, versículo número 11. Não me afastes de tua presença, não me retires teu Espírito Santo, devolve-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Veja que o próprio Davi, ele está como o salmista do Salmo 119, que não é Davi, é outra pessoa. Mas veja como o salmista Davi, ele está semelhante ao salmista do Salmo 119. Os dois se desviaram e os dois estão clamando para que Deus os resgate. Porque uma pessoa que conhece a Deus, se ela pecou, ela pode se levantar. Como eu já expliquei, só tem um pecado que não tem perdão. No livro de Salmos 51, ele fala assim, olha, não me afastes de tua presença, não retires de mim teu Espírito Santo. Então a preocupação de Davi aqui é que Deus ele pode se afastar de Davi, pode afastar a sua presença de Davi, pode afastar o seu Espírito Santo de Davi. Davi não teria essa preocupação se esse risco não existisse, mas esse risco ele existe
Então Davi está preocupado porque ele sabe que isso poderia acontecer com ele. Ele sabe que porque ele adulterou com Batseba, Deus poderia abandoná-lo. Então ele preocupado porque ele sabia que poderia perder a presença do Espírito Santo se não se arrependesse. Ele fala: Senhor, não me afaste de tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas para completar aquele assunto que a gente estava falando antes, que é de perder a salvação, olha o que ele fala no versículo número 12: devolve-me a alegria de tua salvação e dai-me o espírito pronto a obedecer. Quando Davi fala assim, olha, devolve-me a alegria de tua salvação, ele não está dizendo assim, Senhor, eu perdi a alegria de ser salvo. Não, ele está dizendo que ele está perdendo a salvação e que a salvação para ele representa uma grande alegria. É como eu dizer assim para minha esposa: dai-me a honra de eu ser novamente o teu esposo. Eu não estou dizendo que eu perdi o sentimento de honra por ser esposo da mulher, mas eu estou dizendo que eu estou perdendo ela como esposa. E isso representa para mim que eu estou ficando sem honra. Davi ele fala: devolve-me a alegria de tua salvação. Ele está dizendo: eu perdi a tua salvação, estou perdendo a tua salvação, e isso para mim é como eu perder a alegria. Então devolve-me a alegria de tua salvação, concede-me a honra de eu ser novamente salvo. Agora, para ficar bem claro, para a gente finalizar aqui a pregação, minhas irmãs, livro de 1 Samuel, para finalizar a pergunta, será que a gente pode perder a presença do Espírito Santo? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo de número 16, versículo de número 14. Perdão. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor: agora o Espírito Santo do Senhor tinha deixado Saul. No lugar do Espírito Santo do Senhor, um espírito mau da parte do Senhor se apossava de Saul de repente. Então veja aqui que Saul ele recebeu o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus se apartou de Saul. E no lugar aconteceu o que aconteceu. Saul perdeu a presença de Deus. E eu espero que depois desse versículo, esse versículo aqui ele acaba com toda dúvida. Os outros até podem ser rebatidos, alguém pode fazer um malabarismo ou torcer o texto, mas aqui não tem como. Saul tinha a presença de Deus e Saul perdeu a presença de Deus. Isso é o que o texto diz claramente.